Fala aí galera, aqui é Dinei dos Games para mais um vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. É uma dica aí que eu vou estar trazendo para vocês de um problema que aconteceu comigo, que possivelmente deve ter acontecido aí com vocês, por isso que vocês viram o título aí na descrição, que foi o seguinte galera. Eu tenho uma placa-mãe aqui da Gigabyte, como vocês podem estar vendo aí na imagem, e deu problema nos slots da memória. O que acontece? Eu colocava os 4 slots de memória, eu colocava 3 slots de memória e só funcionava apenas 2 slots de memória dos 4 que eu tinha. Muito pode acontecer na área de vocês, que pode ser também de 4 ou pode ser de 2 slots e apenas está funcionando um slot de memória. No meu caso foi o seguinte, como vocês podem ver aí na imagem, esses 4 slots aqui que tá em verdinho, eu vou estar deixando a imagem verde para vocês estar aí verificando, como vocês podem estar vendo aqui. Esse lado tava funcionando de boa, mas esse outro lado parou de funcionar. Eu não sei do porquê, já verifiquei vários sites, vários fóruns aí verificando o que tinha acontecido. Muita gente dizia que tinha que atualizar a BIOS, muita gente dizia que tem que fazer outras coisas, como limpar a memória, passar a borracha e tudo mais, e nada resolvia. Ficava só naquele bip, 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 e o computador não dava imagem. Aí o que aconteceu? Eu tirei as memórias, deixei apenas uma, fui verificando slot por slot apenas com uma memória só, e pelo incrível que pareça, os 2 primeiros slots, como eu já disse, não estavam funcionando. E quando eu colocava nesse slot dessa imagem verde, passava a funcionar normalmente, mas quando esses dois slots do lado que está em vermelho, não funcionava. Beleza. Quando voltou a funcionar com esses 2 slots do lado da esquerda, eu verifiquei também que ela não estava dando imagem. Ela deu aquele bip que o sistema estava iniciado. A gente ouvia aquele bip que o sistema estava iniciado, que aquele bip sem ser o erro da memória, mas o que o sistema inicia o boot, ou seja, pelo HD ou pelo pendrive, mas que o sistema estava tudo ok com ele. Aí o que aconteceu? Eu verifiquei que no primeiro slot da minha slot PCI Express parou de funcionar. Tentei colocar no segundo, a placa de vídeo no segundo, e funcionou normalmente. Então eu concluí que nem a primeira entrada do PCI Express estava funcionando corretamente, e nem o primeiro e o segundo slot da memória RAM estava funcionando corretamente. Isso que pode acontecer com vocês. Se você tem uma placa de 4 GB, pode parar 1, pode parar 2, pode parar os 3 ou pode parar os 4 por completo. Então, e pelo meu fato que além de o slot de memória ter falhado, a entrada principal, que é a primeira entrada que funciona como PCI Express 16X, também parou de funcionar. Aí muita gente, eu verifiquei nos fóruns, em sites, muita gente pedia para limpar a memória RAM, aquela história de passar a borracha, passar um papel na parte dourada da memória RAM, tentar encaixar e tudo mais. Outros já diziam que deveria atualizar a BIOS. Mas eu comecei a verificar pelo seguinte ponto. Primeiro que quando a gente colocou a primeira memória RAM, qualquer memória que eu colocasse nesses 2 slots aí, como vocês estão vendo nas imagens, ela funcionava corretamente. Ou seja, não existia nenhum tipo de falha na memória. Ou seja, porque em todos os slots foi colocado memórias diferentes do lado que está em vermelho e não funcionou. Todas as memórias que eu tenho não funcionou. Mas quando essas mesmas memórias eram colocadas pelo lado ali de esquerdo, que vocês estão vendo aí, o lado que está em verde, aliás, o lado direito que está em verde, passava a funcionar normalmente. Então o que foi que eu concluí? O problema não está na memória em si, mas sim no próprio slot. Porque se fosse um problema na memória, qualquer outra memória funcionaria. E não apenas em slot, mas em todos os slots ela dá o mesmo problema. Então o que eu pensei? Então o problema não está na memória, porque também a memória já foi testada em outros computadores e deu tudo ok. Então galera, o que acontece? Em outros sites pedia pra gente atualizar a BIOS, entrar no site da placa-mãe e atualizar a BIOS, que é um risco muito grande que você pode ter, que se você não souber, não ter o cuidado de atualizar essa BIOS, você pode estar perdendo totalmente a sua placa-mãe. Mesmo assim, eu fui lá, atualizei a BIOS e não deu certo. Então, até que eu pensei o seguinte, um momento, uma hora ou por outra, coloquei a minha memória RAM, encaixei nesse um dos slots
E pelo incrível que pareça, deu certo. Só que no momento que meu computador foi iniciado, ele começou a apresentar um travamento, ou seja, ele travava. Você mexia o mouse e ele não ia para lugar nenhum. Você mexia o teclado e ele não ia para lugar nenhum. Beleza. Feito isso, reiniciei novamente o computador e tentei colocar o monitor na entrada principal. Tirei a placa de vídeo e tentei colocar o monitor diretamente na placa-mãe. O que aconteceu? Quando eu coloquei o monitor na placa-mãe, ela mostrou a imagem ela iniciou o sistema normalmente e mostrou uma imagem bastante distorcida no monitor no momento que entrou o sistema operacional. Entrou normal, consegui até mexer no mouse um pouco, mas provocou uma leve distorção na imagem, mas pouco gelada e não saia mais dali. Reiniciou o computador novamente e voltou aqueles velhos bips e o sistema já não entrava mais. Então eu concluí que é o seguinte: se toda vez que eu colocava a placa de vídeo, ele não apresentava nenhuma distorção gráfica, mas ele travava, e toda vez que eu colocava diretamente na placa-mãe, na CPU, no gabinete, e apresentava esse problema da imagem distorcida, e logo em seguida dava vários erros consequentes de memória, ou seja, quando ele entrava, ele travava, e quando ele não entrava, ele apresentava bips contínuos. Então a solução foi o seguinte, galera: eu verifiquei que o problema pode estar na CPU, mas exatamente isso que você ouviu, o problema vai estar na CPU. Por quê? Porque quem é responsável pela parte gráfica do seu computador sem uma placa de vídeo é o processador. Então eu verifiquei o seguinte: lembrando que quando eu colocava os dois slots do lado que está em verde, como vocês viram, apresentava uma leve distorção. Aliás, ele entrava normalmente no sistema, dava para usar o sistema normalmente, jogar e tudo mais. E sendo que eu teria que também colocar a placa de vídeo na segunda entrada. Então, galera, como vocês viram, como realmente a própria memória RAM pode dar algum problema de que você tem que limpar passando a borracha por cá devido a algum tipo de poeira ou resíduo que possa ter caído entre um slot e outro, eu verifiquei que também acontece a mesma coisa com o processador. O que foi que aconteceu então? Eu abri aqui, tirei o Pro Cooler, tirei o processador e verifiquei que tinha um pequeno resíduo de poeira ali no canto onde ficava a pinagem do processador, bem no canto, nas laterais mesmo. Porque, como vocês podem perceber, o cooler box que eu tinha, ou seja, esses cooler box vem com os processadores Intel que a gente adquire na qualquer loja de informática, a função dele é o seguinte: ele vai pegar todo o ar que tem de cima e jogar em cima do processador. E desta forma, assim como o próprio dissipador ele se enche de poeira, como vocês podem estar vendo aí na foto, embaixo do processador pode acontecer que de um momento a outro esse pequeno resíduo de poeira pode se fixar por debaixo do processador, porque como nós sabemos, entre o processador e a socket e o cooler não é fechado a vácuo. Então o que aconteceu? Tive que realizar uma pequena limpeza usando ali um ar frio, soprando em cima do processador, porque eu não podia usar nenhum tipo de tecido ou pano para não entortar os pinos da socket. Fiz aquela limpezinha básica ali em torno, dei uma limpadinha e verifiquei também que pode acontecer com vocês também, é que se um desses pinos estiverem com entortos assim no momento que a gente tenta fazer a manutenção, tira e coloca o processador, ou mesmo por conta do mau uso de tentar fazer a manutenção do processador, aliás, da placa-mãe, fazer algum tipo de limpeza. Se você não tiver muita experiência, pode acontecer que você tenha entortado algum desses pinos. E o grande risco disso é de você não conseguir ligar a placa-mãe, ou se conseguir ligar, apresentar esse exato problema. Então, se você está com esse problema, a solução é o seguinte: você faz aquela limpeza aí em volta da sua socket, da sua placa-mãe, tendo muito cuidado de não tocar nos pinos. E se por algum acidente, antes mesmo de você ter ligado seu computador, aliás, antes de você ter tentado consertar o seu computador e teve esse problema, você já verificou que tem algum pino amassado, você tenta desentortar, eu recomendo sempre estar usando um material pequeno, metálico.
Quando acontece algum caso desse de eu ter que desentortar algum pino desse, eu gosto de utilizar uma agulha de uma injeção com muita delicadeza, porque se o pino de uma placa-mãe dessa quebrar, você pode estar danificando completamente a sua placa-mãe e você teria que comprar outra. Mas a solução foi essa. E o que foi que eu fiz? Como eu já disse para vocês, realizei aquela limpeza básica, passei um álcool isopropílico, passei um limpa-contato, para estar fazendo aquela limpeza básica, além de estar soprando para tirar o excesso de resíduo de poeira. E coloquei o cooler, aliás, o processador novamente em cima da soquete. Coloquei o dissipador, como vocês viram, já troquei meu cooler. Coloquei a fonte novamente. E por último, coloquei a memória RAM na primeira entrada. Na entrada que estava provocando problema, apenas uma memória na entrada que estava dando problema e funcionou normalmente. Coloquei a segunda memória na outra entrada que estava dando problema e funcionou normalmente. E depois disso, galera, depois de ter feito todo esse procedimento, coloquei logo as 3 memórias. Possuo 3 memórias de 4 GB. Coloquei as 3 memórias e totalizou os 12 GB normalmente. E o que aconteceu novamente? Eu verifiquei, então, se resolveu o problema das memórias, então vou verificar se resolveu o problema do processador, aliás, da placa de vídeo. Então eu coloquei a placa de vídeo na primeira entrada e como vocês viram aí, tá funcionando aqui de boa, tá rodando novamente. Tá tudo funcionando agora. Agora, se vocês gostou desse vídeo, se tirar essas dúvidas, se inscreve aí no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E se você tem algum outro problema, fica ligado aí no canal que a gente vai estar trazendo mais novidades para vocês.